o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Atos 3, versos 12 a 18. Em nosso estudo anterior, deixamos o ex-coxo adentrando o templo, curado, andando, saltando e louvando a Deus. Ora, isso, claro, causou grande agitação. O povo sabia quem era o homem e se espantou com o que tinha acontecido. Como o homem se apegou a Pedro e João, todo o povo correu para eles ao pórtico de Salomão, no átrio externo do templo. Quando Pedro viu isso, pôs-se a pregar-lhe, e então nos é dado o relato do sermão que vai até o fim do capítulo 3. Já consideramos o sermão pregado por Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e agora vamos examinar o seu segundo sermão. Estes sermões são importantes para nós porque nos colocam face a face com a autêntica mensagem cristã e, acima de tudo mais, como já vimos, é disso que o mundo necessita hoje em dia. A multidão se ajuntara e queria saber o que tinha acontecido com o homem coxo. Assim, Pedro aproveitou a oportunidade e falou sobre este novo fenômeno que acontecera à igreja cristã e explicou a sua mensagem. É isso que é tão maravilhoso acerca das Escrituras. Temos a descrição, o incidente dramático e então nos é dada a explicação, um sermão, ensino. Precisamos disso também. Primeiro quero tratar do sermão em geral. É um sermão deveras rico, um sermão admirável. Evidentemente, o que temos aqui é a essência da mensagem. Sem dúvida, o sermão completo foi muito mais longo. Aqui em Atos são-nos dadas sinopses dos grandes sermões pregados pelos apóstolos no princípio. Então, qual é o ensino? O primeiro grande princípio que transparece logo na superfície é que o cristianismo é um fenômeno. Não é nem primária, nem essencialmente apenas um ensino. Há ensino aqui, é o que o sermão é, mas o cristianismo é essencialmente algo que acontece, algo que aconteceu, algo que está acontecendo, algo que vai acontecer. Outra vez os levo de volta ao capítulo 1 de Atos. Aspas, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Fecha aspas. Eu já lhes falei, diz Lucas, sobre tudo o que ele começou a fazer. Agora, lhe vou falar sobre o que ele continuou a fazer e sobre o que ele ainda vai fazer. Vemos a multidão maravilhada com o mendigo, aspas, e ficaram cheios de pasmo e assombro, fecha aspas, versículo 10. Isso é repetido no versículo 11, aspas, todo o povo correu atônito para junto deles, fecha aspas. Vimos exatamente a mesma coisa no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os demais e começaram a falar noutras línguas. Somos informados de que naquela ocasião se reuniram em Jerusalém pessoas devotas provenientes de diferentes partes do mundo, aspas, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Fecha aspas. Atos 2, versos 7, 8 e 12. É isso que eu quero dizer com o fenômeno, que é como o cristianismo começou, algo aconteceu. Pois bem, este é o ponto que muitos omitem atualmente. Esta é uma das mais graves e fatais incompreensões da mensagem cristã e do propósito do evangelho cristão. As pessoas a veem sempre reduzindo a ensino ético ou político, ou talvez ainda mais grave, a uma espécie de ensino religioso. Um dos grandes ensinos que eles colocam na mesma série a que pertence às chamadas grandes religiões do mundo: confucionismo, budismo, islamismo e outras. Bem, essas religiões não são nada mais que ensinos. Não pretendem ser outra coisa. São ensinos quanto a como as pessoas devem viver, filosofias que assumem forma religiosa. E o perigo é que há pessoas que colocam a fé cristã nessa categoria, reduzem-na a um ponto de vista, a uma determinada atitude com relação à vida. Mas aqui, bem no começo, somos levados a lembrar que isso não é verdade. O cristianismo é único, é histórico, é fenomênico. É primariamente algo que é feito e depois é seguido pelo ensino que explica o que aconteceu. Isso é verdade não somente sobre o fenômeno do Testamento, é igualmente verdade sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento é primariamente um livro de história, fala-nos de coisas que aconteceram. Vejam, por exemplo, a história de Moisés em Êxodo, capítulo 3. Moisés tivera que fugir do Egito e tinha passado 40 anos na terra de Midian, ganhando a vida como pastor de ovelhas. E assim, lá estava ele guiando suas ovelhas em busca de novas pastagens nos montes e, sem dúvida, sentia-se completamente sem esperança. Talvez ele parasse para pensar em seu povo que permanecia na terra do Egito, de onde tivera que fugir. Ele se esquecera de tudo o que se relacionava com os seus dias grandiosos, quando estava sendo criado como filho da filha de Faraó, com todos os fulgurantes privilégios que o galanteavam. Tudo isso era história passada. Agora ele era apenas um pastor acompanhando suas ovelhas como qualquer outro pastor. Foi assim que certo dia ele levou as ovelhas, aspas, atrás do deserto, fecha aspas, Êxodo 3, verso 1, perto do Monte Horebe, e de repente foi aprisionado por Deus. Não se assentou, digamos, e leu um livro. Não foi que ele tivesse começado a meditar e a ruminar sobre a vida, tentando ver se conseguia traçar um plano de vida e uma filosofia de existência. Nada disso. No meio de uma vocação sumamente comum, ele foi subitamente confrontado por algo. Pelo quê? Um fenômeno, uma sarça ardente, um arbusto que se queimava e não se consumia. E ele disse, aspas, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, fecha aspas, Êxodo 3, verso 3. Ele estava prestes a investigar quando lhe veio a voz. Era um encontro com Deus, um fenômeno. Devemos descartar-nos da velha noção de que o cristianismo é uma espécie de ensino teórico. Nunca será demais repetir isso a uma era como a atual, uma era que se gaba de sua inteligência e do seu saber. O cristianismo não é uma filosofia. Na verdade, o seu maior inimigo é a filosofia. Seja qual for a forma que acaso tome, quer a filosofia formal das universidades e academias, quer a pseudofilosofia dos jornais e outros periódicos. O cristianismo é algo que acontece, algo que nos confronta, que está aí, a fazer-nos frente. Foi por isso que aquelas pessoas em Atos capítulo 3 se juntaram. Foi por causa do evento do milagre do homem curado, como antes, no dia de Pentecoste, tinha se juntado por causa do evento do batismo com o Espírito Santo e dos estranhos resultados produzidos nos apóstolos e em outros. O cristianismo veio a vocês como um fenômeno? Se não veio assim, vocês nada sabem dele. Pode ser que vocês tenham um interesse teórico por ele. Muitos o têm. Deus me perdoe. Eu o tive durante muitos anos. Eu tenho um interesse meramente intelectual por ele, e isso pode ser muito fascinante, porém não é a coisa real. O homem se torna verdadeiramente cristão quando é confrontado com algo que é um fenômeno, algo que o prende, algo que o sacode, algo inexplicável.
Esta é, pois, a primeira coisa que nos toca desde logo e, naturalmente, esta é a essência mesma da mensagem. A igreja cristã é, ela própria, um fenômeno que frustra as pretensões das eras e dos séculos. Ela está frustrando as pretensões da era presente. Por que será que ela ainda existe? Porque ela continua existindo quando tantas outras instituições vieram e se foram? A fé cristã é algo que muda a vida dos homens e das mulheres, produz santos. É uma série de fenômenos. Leiam este livro de Atos, leiam a história dos primeiros séculos até onde ela é conhecida, e é isso que vocês encontrarão. Havia algo nestes cristãos. Não somente ninguém podia entender isso, mas também ninguém podia detê-lo tampouco. Os judeus tentaram detê-lo, e os romanos também. Houve duras perseguições que repetidas vezes fizeram a igreja viver às escondidas, subterraneamente, e, todavia, ela foi adiante. Assassinaram cristãos, tentaram assassinar todos os líderes cristãos. Entretanto, como nos fazem lembrar, aspas, o sangue dos mártires foi a semente da igreja, fecha aspas. Na parte inicial do século XVIII, as condições da Grã-Bretanha eram, se possível, até pior do que as de hoje, moral e religiosamente. Vocês podem ler uma narrativa disso num livro intitulado A Inglaterra antes e depois de Wesley. Havia degradação, vício e pecado. O livro descreve as casas de gin em Londres, onde o freguês podia ficar embriagado, se me lembro bem, por meio centavo ou por 1 centavo. E se ele pagasse um pouco mais, era-lhe dada a palha onde ele podia deitar-se até curtir a bebedeira e restaurar-se. Além disso, nesse período hanoveriano, o culto ao diabo corria solto e desenfreado. Mas então algo aconteceu, ocorreu um fenômeno, um poderoso avivamento, e o rosto da Inglaterra mudou quando homens e mulheres foram arrebatados da degradação das sarjetas da vida e foram lavados, purificados e transformados, vindo a tornar-se novos homens e mulheres. Não se pode explicar a história nem do século XVIII, nem do XIX, a não ser à luz desse evento. Tudo isso aconteceu por meio da igreja cristã. Isso me leva a fazer uma pergunta. Você alguma vez foi capturado pela mensagem cristã como aquelas pessoas de Jerusalém foram? Ou você acha que, para usar a linguagem moderna, gravou tudo que você entende, a coisa toda? Você foi confrontado por algo que o impulsionou para o alto? Esse sempre é o primeiro passo para se tornar cristão. Mas ouçamos agora o que Pedro disse em face disso tudo. Qual foi a sua reação? Ele foi o porta-voz de Deus nessa ocasião. É de fato interessante primeiro notar o que ele não disse. Lamento haver tão grave incompreensão do cristianismo que de novo temos que começar com uma negativa. Algumas pessoas poderiam dizer que esse era uma oportunidade maravilhosa para Pedro pregar sobre milagres para oferecer cura a outros. Um homem tinha acabado de ser curado, aspas. Alguém mais quer ser curado? Vem à frente, fecha aspas. Ele não fez isso, embora isso passe hoje por cristianismo. Oferecem-se às pessoas cura física, amizade, orientação, experiência de diferentes espécies, mas isso não é cristianismo. O cristianismo faz coisas desse tipo, porém não as prega. É isso que as seitas fazem. Elas vêm até você e lhe dizem, aspas, qual é o seu problema? Como está se sentindo? Venha, nós faremos com que tudo fique bem, fecha aspas. Muitas vezes o cristianismo tem sido transformado numa das seitas. A igreja, em sua estultícia, por querer atrair pessoas, tem se apresentado desse modo. No entanto, não foi isso que Pedro fez, não é isso que devemos fazer. Não. Pedro deu a explicação do milagre. Ele falou sobre o que tinha acontecido e mostrou o seu significado. Para tornar a usar a linguagem moderna, ele não jogou no que tinha acontecido. Fez exatamente o oposto. Praticamente disse, aspas, vocês estão maravilhados e estão olhando para nós e eu quero explicar-lhes o que aconteceu, fecha aspas. E o meu dever agora é tão somente expor os sermões do apóstolo. Não estou pregando um sermão meu, estou pregando o sermão de Pedro. Foi assim que Pedro começou, aspas, varões israelitas, porque vos maravilhais disto? Ou
Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Fecha aspas. Pois bem, vocês veem que Pedro começou mencionando a explicação errada do fenômeno ocorrido. Disse ele, efetivamente, aspas, muito me admiro com o fato de que vocês ficarem surpresos diante disso. Porque se espantam? Não deveriam. Se entendessem as coisas como deveriam, não se espantariam. Menos ainda ficariam olhando para mim e para o meu amigo João, como se nós, por nosso poder ou santidade, tivéssemos habilitado este homem a andar. Fecha aspas. Noutras palavras, Pedro entendeu bem os que ouviam a sua pregação e sabia que o maior perigo para eles o considerarem, a ele e a João, milagreiros. Havia gente desse tipo no mundo antigo. Lemos sobre os mágicos do Egito, e Lucas se refere a outros, como por exemplo, Bar Jesus, capítulo 13. Havia homens espertos que eram considerados como videntes e como pessoas estranhas e extraordinárias. Eles tinham alguns curiosos poderes pelos quais podiam tratar das pessoas e curar suas enfermidades ou extirpar, mediante encantamento, qualquer maldição que fosse lançada sobre elas. Esse tipo de coisa tem sido muito comum, não só no Oriente, mas também neste país. Eu mesmo me lembro de restos disso. Lembro-me de um homem de Gales a quem todos chamavam, aspas, o mago, fecha aspas, e as pessoas costumavam ir a ele em busca de ajuda. Naquele tempo, um fazendeiro de repente podia ver que o crente ou o leite produzido em sua fazenda estava azedando, e então acreditava que alguém tinha lançado maldição sobre este ou aquele produto. Por isso, ia em busca do mago, esse homem dotado de entendimento e que tinha livros e símbolos, e depois de remunerá-lo, recebia uma mensagem. Às vezes o mago fazia as pessoas escreverem num pedaço de papel a mensagem recebida, dobrá-lo e pô-lo por baixo da camisa ou de outra peça de vestuário. Se não olhassem durante um certo número de dias, aquilo funcionaria como um encantamento, a maldição seria expelida e tudo ficaria bem. Ora, havia muito desse tipo de coisa no mundo antigo e Pedro o reconheceu imediatamente. Disse ele, nós não somos operadores de milagres. Não temos um poder estranho como aqueles outros alegam ter. Você não deve explicar desse jeito o que houve. Tampouco devem atribuir a cura a uma piedade extraordinária da nossa parte, ao nosso poder pessoal ou santidade ou religiosidade. Na verdade, no sentido, o que aconteceu não tem ligação nenhuma conosco. Pedro mostrou-se ansioso para esclarecer isso, e é igualmente necessário que o esclareçamos bem no presente. Quando as pessoas se tornam cristãs, isso não pode ser explicado em termos humanos. Ninguém pode fazer de outra pessoa um cristão ou uma cristã. Muitos falam tolamente em ser, aspas, convertido de fulano ou beltrano, fecha aspas, ridículo. As pessoas podem persuadir outras, claro, persuadem outras a filiar-se à igreja, mas isso não é conversão. Nenhum ser humano pode mudar sua alma ou regenerá-la, uma alma, ou dar vida a alguém que está espiritualmente morto, que é o que torna alguém cristão, homem ou mulher. Os homens e as mulheres podem ser utilizados como instrumentos, como o foram Pedro e João, como foi Paulo, como foram os grandes pregadores através dos séculos. Mas eles nada mais são que instrumentos, e não querem seguidores deles próprios. Não estão interessados nisso e não fazem nada para a sua propaganda. Eles se põem fora de vista. Não somos nós, aspas, não olhem para nós, fecha aspas. De igual modo, fica bem claro que não há nenhuma fórmula que possa ser ensinada e que devamos aplicar. Vocês conhecem o tipo de coisa a que me refiro, outra vez, às seitas ou à psicologia. Eis um homem que está tendo dificuldade para andar. Realmente, não há nada errado com ele, é algo imaginário, funcional. E o que é que você faz com ele? Bem, você diz, aspas, se você fizer o que lhe digo, logo ficará livre dessa dificuldade para andar. Diga a si mesmo, aspas, cada dia e em todos os aspectos estou ficando melhor e melhor, cada vez melhor, fecha aspas. Repita a fórmula, continue a repeti-la, sugestione-se com ela, fecha aspas, e de repente o homem se vê totalmente bem. Não há nada parecido com isso na passagem que estamos estudando. Isso não é cristianismo. A psicologia
Sugiro-lhes, como a filosofia é um dos maiores inimigos do cristianismo. Então, que é que fez o mendigo andar? Foi, disse Pedro, uma coisa que aconteceu com ele. Aconteceu rapidamente, imediatamente. Claro está, que não foi um tratamento, foi um ato, aspas, e pela fé no seu nome, Jesus, fez o seu nome fortalecer a este, fecha aspas, versículo 16. Deu-lhe esta saúde perfeita na presença de todos vocês. Esta é uma categoria inteiramente diferente. E assim Pedro disse ao povo que não acreditasse na errônea explicação da cura do mendigo. Mas, quando vocês lerem o relato da explicação verdadeira que Pedro dá, o seu sermão não lhes causa alguma surpresa? Eis aí o homem que fora curado, agora andando, saltando e louvando a Deus, apegado aos apóstolos, abraçando-os e a multidão reunida. Vocês ficaram surpresos com as palavras de Pedro? Aspas, varões israelitas, porque vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Fecha aspas. Notem agora, aspas, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Fecha aspas. Aí está a essência da questão toda, e para a pessoa natural é uma das coisas mais estupendas. É surpreendente por essas razões. Em primeiro lugar, o que Pedro lhes estava dizendo é: vocês estão concentrados na coisa errada. Não é o milagre, como o milagre, que é importante. A coisa vital é aquilo para o que o milagre aponta. A humanidade, com a sua inteligência, está sempre interessada nos fenômenos, e estas pessoas vieram correndo e gritando, aspas, isto é maravilhoso, fecha aspas. Vocês sempre conseguirão a multidão se produzir algum tipo de fenômeno. Os homens querem entender e investigar. Foi justamente o que Moisés foi tentado a fazer quando viu a sarça ardente e, de fato, estava começando a fazer isso. Lá estava ele, conduzindo as suas ovelhas, quando, repentinamente, viu o fenômeno. Ele era um homem muito capaz e tinha sido instruído no Egito. Ele sabia algo sobre os mágicos e sobre os conhecimentos e a cultura dos egípcios antigos, que eram consideráveis. O Egito era uma grande civilização, e Moisés, com a ciência daquele tempo, disse: vou virar para este lado, vou investigar este fenômeno. Mas da sarça veio a voz: pare, aspas, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, fecha aspas. Êxodo 3, verso 5. O fenômeno é um fenômeno, sim, porém, não para nossa investigação científica, acadêmica, desligada, aspas. Sim, vou pegar um livro da biblioteca sobre cristianismo. Já li outros. Quero avaliar isso tudo, fecha aspas. Mas, se você continuar agindo assim, nunca será cristão, aspas. Tira os teus sapatos. O lugar em que estás é terra santa, fecha aspas. O fenômeno em si não é importante. Importante é aquilo para o que ele aponta. Isso não é mera teoria, repito. Se você ainda não sentiu algo do temor, do encanto e da maravilha, você ainda nem começou. Pedro não fez uma dissertação sobre milagre. É disso que os homens e as mulheres modernos gostam, aspas. Milagre é possível? Fecha aspas. Será que ainda é possível que a pessoa moderna, científica, instruída, crê no sobrenatural e no miraculoso? Fecha aspas. São estes os grandes debates e nós ficamos tremendamente envolvidos. Mas Pedro não pregou sobre milagres. É evidente que não. A Bíblia não faz defesa dos milagres, registra-os, simplesmente narra que aconteceram, confronta-nos com eles. E quando você pensa que com o seu intelecto pode entendê-los, você ainda nem começou, está fora por completo. Você tem que tirar os seus sapatos dos pés, tem que ser humilde, tem que se tornar como uma criança. Portanto, Pedro não pregou sobre milagres, nem fez nenhuma tentativa de explicá-los. Ele disse: olhem para isso, sim, mas para o que isso aponta? Mas eu devo ir mais longe, e para mim, esta é de todas as coisas a mais maravilhosa. O sermão de Pedro nem mesmo partiu do Senhor Jesus Cristo. Alguma vez isso o impressionou?
Pedro tinha curado o homem em nome de Jesus Cristo de Nazaré, mas quando o povo perguntou, aspas, que é isso? Fecha aspas. A resposta de Pedro foi, aspas, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fecha aspas. Falo com todo cuidado porque sei que posso ser mal compreendido neste ponto, mas esta é para mim uma parte verdadeiramente vital do ensino cristão e da mensagem cristã. Você não deve começar nem mesmo pelo Senhor Jesus Cristo. Não estou bem certo se a maioria dos problemas da igreja cristã atual não se devem justamente a isso. Temos que começar por Deus. Comecemos pela mensagem global da Bíblia. Há um conceito moderno de evangelização que a considera como simplesmente dizer às pessoas, aspas, venham a Jesus, fecha aspas. Esse conceito diz que você não precisa falar às pessoas sobre arrependimento, e sim que, se elas estão com problemas, se estão infelizes, você deve dizer-lhes simplesmente que venham a Jesus. Você começa por ele e conclui por ele. Todavia, isso não é pregação cristã. Na passagem em foco, vemos pregação cristã. Tinha acabado de acontecer um milagre e o apóstolo estava pregando. E ele começou por Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era assim que todos estes apóstolos pregavam. O apóstolo Paulo fez exatamente a mesma coisa. Em Atos capítulo 14, nos é dado o relato sobre o que fez Paulo num lugar chamado Listra. Paulo também tinha curado um coxo, e isso arrebatou tanto o povo que este começou a adorar Paulo e Barnabé, chamando-lhe Mercúrio e Júpiter. Lemos. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E o quê? Vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Atos 14, versículos 13 e 15. Isso é pregação cristã. Não comece nem mesmo pelo Senhor Jesus Cristo. Há o perigo das pessoas o buscarem somente como nada mais que uma espécie de milagreiro. Não, comece como Pedro começou aqui, pela mensagem geral da Bíblia. O primeiro passo da pregação cristã é dizer aos homens e às mulheres que eles e todos os seus problemas sempre devem ser considerados em conexão com Deus. Essa é a mensagem geral da Bíblia. Não partam de problemas particulares, mas dos homens e das mulheres, como eles são neste mundo. Como podemos entendê-los? Em sua relação com Deus. Portanto, quando as pessoas se juntarem em multidão por causa de algum milagre ou de alguma outra coisa, não falem sobre o milagre. Não falem nem mesmo sobre o Filho de Deus. Falem sobre Deus e o homem. Sim, mas observe que Pedro fez de maneira especial o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que vocês acham que ele disse isso? Essa é verdadeiramente a essência da questão. Já me referi àquela grande experiência que fez sentir na vida de Blaise Pascal, o brilhante matemático. Alguns acham que ele foi o maior matemático de todos os tempos. Ele foi um filósofo brilhante, um gênio em todos os aspectos que viveu na França no século XVII. Todavia, ele não foi somente um grande cientista, foi também um homem piedoso que buscava a Deus e certa noite teve uma esmagadora experiência com Deus. Eis o que ele escreveu, aspas, encontrei-me com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não com o Deus dos filósofos, fecha aspas. É isso. Às vezes penso que essa é a maior lição de que o nosso mundo necessita. O nosso problema é que não conhecemos Deus. Essa é a nossa primeira necessidade, não o Deus dos filósofos, não o Deus da especulação. Atualmente há pessoas inteligentes escrevendo sobre Deus, sincero para com Deus, realístico, nova reforma. Todos esses livros inteligentes, e que são eles? Não passam de especulação. Que é Deus? Bem, a suprema realidade, dizem, ele é o fundamento do ser, é a causa não causada. Mas esse não é o Deus sobre quem Pedro pregou. Não, não. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. O Deus de Pedro é um Deus vivo, um Deus pessoal.
É contra isso que os filósofos estão escrevendo hoje em dia. Eles dão risadas de nós. Dizem ele, aspas, vocês pensam em Deus como sendo um ancião nos céus. Vocês o descrevem como, aspas, lá em cima, fecha aspas, ou, aspas, além, fecha aspas. Mas isso é primitivo, é infantil. Deus não é pessoal. Onde há amor, isso é Deus. Onde há bondade, isso é Deus. O fundamento do ser, a suprema realidade, fecha aspas. Nem pensar. Graças a Deus, isso é mentira. Deus é pessoal, é vivo, não é uma abstração. Não é um certo número de teorias ou categorias ou conceitos. Deus é eternamente diferente de todas essas coisas e inteiramente diferente dos falsos deuses dos pagãos. Eles fazem seus deuses de madeira ou de pedra, ou de prata ou de ouro. Eles os esculpem à semelhança de um homem ou de um animal e erigem um templo em torno deles. Depois os adoram e lhes levam as suas oblações. Mas não há nada ali. Não há nenhuma vida, nenhuma realidade, nenhum poder. São vaidade e vacuidade. No entanto, Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o Deus que diz, aspas, eu sou o que sou, fecha aspas, Êxodo 3:14. Ele é o Deus vivo. É um Deus pessoal que fala como uma pessoa. A coisa, porém, não fica nisso. O Deus da Bíblia é o Deus que criou o universo. Aspas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Fecha aspas. Gênesis 1, verso 1. Ele é um Deus que age, um Deus que faz coisas, um Deus que planeja, que pensa e que ordena. Mas graças a Deus, ao usar essa expressão, Pedro nos diz uma coisa muito mais preciosa para nós, uma coisa muito mais maravilhosa. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que apareceu a Abraão quando ele vivia no paganismo, em Ur dos Caldeus. Ele falou com Abraão e o chamou. Desde o princípio, dos filósofos vêm tentando encontrar Deus. Mas, disse Paulo, aspas, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Fecha aspas. 1 Coríntios 1, 21. Os filósofos não conseguem chegar a Deus. Os mais inteligentes chegam a um ponto no qual dizem que tem que existir um Deus. Contudo, não pode ir além disso. Eles não chegam a Deus porque, por definição, ele é inescrutável, ele é eterno, é sempiterno, é infinito em todos os aspectos. Imutável, invisível, único Deus, oculto aos nossos olhos na luz inacessível, bendito e gloriosíssimo ancião de dias, sob um pálido esplendor de louvor cingido. William Chalmers Smith. Que ser humano pode chegar a ele? Ou a algum conhecimento dele? Nenhum. Mas a mensagem geral da Bíblia consiste em dizer que Deus é um Deus que se revela. Não haveria Bíblia se não fosse isso. Não haveria história dos judeus, não haveria história cristã se não fosse isso. Nem tampouco este pedinte seria curado na porta formosa do templo. Deus se faz conhecido e tudo o que sabemos sobre ele é o que ele revelou. Aspas, o Deus de Abraão, fecha aspas. Apareceu a Abraão e a Isaque. Em Gênesis lemos a história da fuga de Jacó por sua vida para escapar do seu irmão Esaú. No fim do dia, cansado, viu que não conseguiria dar mais um passo. Não havia cama ali. Teve que juntar pedras para fazer um travesseiro, mas quando pegou no sono, teve um sonho e uma visão maravilhosa com uma escada que ia da terra ao céu e anjos subindo e descendo. Acordou e disse, aspas, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Fecha aspas. Gênesis 28, verso 17. Deus lhe tinha falado. Esse é o Deus da Bíblia. Em sua infinita graça e bondade, ele afasta o véu e nos propicia uma revelação de si mesmo. Permitam-me ir adiante. Ele é um Deus com quem se pode falar. Leiam a história de Abraão, Isaque e Jacó. Observem-nos quando estavam em dificuldade e não sabiam o que fazer, e todo mundo estava contra eles. Que faziam? Graças a Deus, eles podiam dirigir-se a ele e falar com ele. Ele é um Deus a quem podemos orar. Quando tudo parece contra mim, ao desespero prestes a levar-me, sei de uma porta sempre franca, sei de alguém que ouvirá minha oração. Oswald Allen. Você pode ter companheirismo e comunhão com Deus. Você pode dirigir-se a ele. Você pode ouvi-lo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Depois,
Mais maravilhoso ainda, apesar dele ser tão alto, grande, sublime e eterno, é um Deus que se preocupa com o estado deste mundo. Isso é uma coisa que ele repetidamente nos mostra simples e claramente. Os homens e as mulheres, em sua loucura, rebelaram-se contra ele e trouxeram o caos sobre si mesmos, mas o cristianismo traz a mensagem que afirma que Deus está interessado e determinado a fazer algo a respeito. Portanto, não comecem nem mesmo por Jesus Cristo, e sim por Deus, que projetou um plano de redenção antes da fundação do mundo. O fato mais reconfortante e consolador é que, embora os estadistas falhem, tendo feito o melhor que puderem, embora os homens inteligentes proponham suas teorias, porém não nos ajudam, e embora a civilização progrida, mas a imoralidade aumenta, apesar disso tudo, nem tudo está perdido e nem tudo é desespero, porque o Deus eterno está interessado. Note bem aquelas palavras maravilhosas do capítulo 3 de Êxodo. Deus disse a Moisés que tirasse os sapatos e não chegasse perto, pois, disse ele, aspas, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Fecha aspas, versículo 6. Então Moisés encobriu seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. Você já experimentou o temor de Deus? Enquanto não experimentar, não conhecerá a sua salvação. Depois lemos, aspas, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, fecha aspas. E agora, esta frase bendita, aspas, porque conheci as suas dores, fecha aspas, versículo 7. E é meu privilégio dizer-lhes que Deus conhece as suas dores. Foi por isso que ele deu o seu filho unigênito. Disse ele a Moisés, aspas, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Fecha aspas, versículo 8. Oh sim, ele está interessado. Ele irrompe no mundo e em seus lidares. Ele interfere. Ele desce. Mas Pedro disse também a estes judeus, aspas, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Fecha aspas. Atos 3, verso 25. Ele é um Deus que tem um grande plano e propósito. É o Deus que se determinou a fazer algo acerca deste mundo, restaurá-lo à condição em que o criara. Ele não deixará o diabo triunfar. Deus tem um plano e fez um acordo, isto é, uma aliança com os homens e com as mulheres. Ele a fez especialmente com Abraão. Ele visitou Abraão e disse, aspas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fecha aspas, Gênesis 12, verso 3. Ele repetiu a promessa dessa aliança a Isaque e depois a Jacó. É por isso que Pedro fala sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus da aliança, diz ele. Eu sou o Deus que se determinou, antes da fundação do mundo, a redimir os homens e as mulheres, e ao restaurar este mundo à sua perfeição original. E agora os deixo com este argumento. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. 3 gerações, mas um só Deus. Ele não se revelou apenas a Abraão. Ele não agiu somente em favor de Abraão, Isaque e Jacó, mas também apareceu a Moisés. Aspas, desci. Fecha aspas. Disse ele, Êxodo 3, verso 8. Ele libertou o povo de Israel do desesperador cativeiro e escravidão do Egito. Lembrou Moisés que ele era o mesmo Deus. Ele sempre foi e sempre seria, de eternidade a eternidade. No Sinai, ele deu a lei, ele se revelou, deu o plano. Mais tarde, falou por meio dos profetas. O mesmo Deus que começa, continua e terminará. Então, aspas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei. Fecha aspas, Gálatas 4, versos 4 e 5. Se você se puser e contemplar o bebê na manjedoura de Belém e tentar entender, nunca entenderá, como tampouco Moisés pôde entender a sarça ardente. Qual é a mensagem? Bem, é esta. O mesmo Deus está continuando a efetuar o seu plano e o seu propósito. Eis o seu plano aqui, em sua forma suprema, em seu Filho Jesus. Pedro disse, aspas, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro os enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Fecha aspas, Atos 3, verso 26. Deus enviou seu Filho ao mundo. Isso fazia parte do plano antigo, da promessa a Abraão, repetida a Jacó.
de que a semente de Abraão abençoaria todas as nações do mundo. Ah, sim, mas este filho foi morto. Bem, disse Pedro, aspas, Deus ressuscitou a este Jesus. Fecha aspas. Atos 2, verso 32. Depois o filho ascendeu ao céu. Teria Deus terminado? Não, não. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado. Deus ainda está agindo. Ele tem continuado em ação através dos séculos sucessivos. Que é avivamento? Deus agindo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus eterno, o Deus imutável, o Deus que é, aspas, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Fecha aspas, Tiago 1, verso 17. Que é que a miserável ciência de meados do século XX deve fazer com este Deus? Ele é sempiterno. Ele é absoluto, o mesmo Deus da aliança. E ele prosseguirá até que venham os tempos de avivamento, os tempos de refrigério, sim, até que ocorra a restituição de todas as coisas e Deus seja tudo em todos. Essa é a mensagem, embora seja apenas uma espécie da atividade desse Deus. Não pare no fenômeno do mendigo que foi curado. Não exercitem a sua inteligência em tentar dissecar milagres. Aspas. Não olhes para nós. Fecha aspas. Isso é Deus, o Deus eterno em ação. Seu plano é certo e seguro. Nada pode assustá-lo, nada o pode fazer desviar-se do seu curso. Aspas. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Fecha aspas. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Fecha aspas. Salmo 2, versos 1 e 6. O Deus que desafia e vence a morte na ressurreição fará cumprir-se o seu propósito. Essa é a mensagem. Você sabe que está nas mãos deste Deus, que ele fez você e que o mundo é dele e não seu? Você sabe que, aspas, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Fecha aspas, Hebreus 10, 31. Ele é o Deus que no princípio disse, aspas, haja luz e houve luz, fecha aspas. Gênesis 1, verso 3. Você conhece Deus? Qual é a sua relação com Ele? Você terá que lhe dar um relatório da sua vida. O Deus que cumpre a aliança chama você para que se arrependa e seja convertido a Ele. Crê que Jesus de Nazaré era o seu Filho unigênito que veio a este mundo para morrer por você e por seus pecados e para reconciliá-lo com Deus, de acordo com o plano, o propósito e a aliança de Deus. Neste momento, Ele receberá você, se você se voltar para Ele. Bendito seja o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó.